Oi, gurias, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu já vou iniciar esse vídeo dizendo, tá, que já introduzindo, explicando pra vocês o porquê que eu decidi gravar esse vídeo aqui, tá. Tem um outro vídeo aqui do canal que eu falo que nem toda mulher que parece, ser feminina, estar conectada com seu feminino sagrado, de fato está. Então não é porque uma mulher está com os cabelos muito bem feitos, com uma roupa, sei lá, que a gente considere que seja feminina, não sei, com as unhas feitas, de maquiagem e assim assado, que significa que ela está conectada com seu feminino sagrado. Então, eu na época que deu um boom, né, nesses conteúdos sobre o feminino, sobre feminilidade, eu não tô dizendo que todos, mas na grande maioria estavam ligando a feminilidade da mulher com a casca. É claro que, por exemplo, assim, o externo ele acaba sendo o reflexo do interno. Mas aí é onde a gente percebe não somente a casca, mas como essa mulher é na vida dela para com ela e para com as outras pessoas. Então é isso que a gente tem que observar também, porque isso tá muito mais conectado com o feminino sagrado do que propriamente a casca. Então a casca, ela é a cerejinha do bolo. Ela não é o conteúdo todo do bolo. Tu entende o que eu quero dizer aqui? Caso tu não tenha entendido nada, conforme eu for explicando aqui, conversando contigo, talvez, se esclareça, mas depois, né, qualquer coisa, se tu tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder. Então, mais uma vez, não é porque a mulher parece ser feminina que de fato ela está conectada com o seu feminino sagrado. Então aqui eu vou dar alguns sinais, são vários, tá, mas eu vou dar alguns sinais que talvez te ajude a tentar entender se realmente tu de fato está conectada com o teu feminino sagrado, ou se é uma coisa que tu ainda tá trabalhando dentro de ti e tá tudo bem. Não tem que ser uma corrida, não tem que ser uma competição, ninguém tá com pressa, ninguém tem que ter pressa, cada uma tem o seu processo, cada uma, sabe? Relaxa aí do outro lado. Então, simbora. Primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é que toda mulher, todo homem tem energia feminina e masculina dentro de si. Não existe só energia feminina. Também não existe só energia masculina. E essas energias precisam estar equilibradas dentro da gente. Então, imagina, se uma mulher ela tá no polo masculino, pode ter certeza que ela, né, só introduzindo aqui o assunto, ela vai ficar mais embrutecida, mais enrijecida, ela vai ficar mais controladora, mais ferro na boneca, pedra na vidraça. Né, e se a mulher ela tá muito no polo feminino, ela não tá com o masculino dela bem firmado dentro dela, ela tende a ficar muito passiva, aquela mulher que não tem boca pra nada, que a pessoa faz pandareco dela, que ela: "Ai meu Deus do céu", ela vira realmente um depósito de lixo emocional dos outros, sabe, não tem limites. Esses são alguns pontos, apenas algumas características, são várias, tá, de quando a pessoa não está com as suas energias equilibradas dentro de si. Mas caso tu sinta que tu tá no teu polo masculino, que isso tá te trazendo resultados negativos e tu quer trabalhar, aflorar o teu feminino, então aqui eu vou te dar alguns sinais pra te identificar o que que tu já conseguiu trabalhar dentro de ti e o que que não. Então, lembrando, o feminino, tá? Ele é a energia do acolher, da energia da receptividade, do fluir, do nutrir. Esse é o feminino. A energia masculina é a energia da concretização, do buscar, do impor limites, das regras. Eu sempre gosto de usar o exemplo, né? Até citei em algum outro vídeo aqui, que enquanto o feminino é a água de um rio que flui, o masculino são as margens, as bordas desse rio, que dá direção, que dá limite para esse feminino. E uma coisa complementa a outra. Então lembra, o feminino é nutrir, é embelezar, é acolher. Essa energia tem muita energia da intuição, do sentir. Esse é o feminino. Então, o primeiro ponto que eu quero, o primeiro sinal, assim, que tu pode identificar, tá, que eu considero um dos mais importantes, digamos assim, é como que tá a tua relação com o prazer. E quando eu falo prazer, eu não tô falando daquelas coisas, eu tô falando de forma geral, como tá o teu prazer com a vida? Tu se permite descansar? Tu se permite fazer as coisas pra si mesma, por prazer? Porque tu quer fluir com a vida, tu se permite fluir?
Quando tu vai buscar ter prazer na vida, tu vai porque tu se sente merecedora ou porque tu tem que fazer algo? Um exemplo, tá, tu vai tomar café com as tuas amigas numa cafeteria porque tu quer ver e ser vista pelas pessoas, tu quer postar, tu quer que as pessoas vejam que tu tá fazendo algo, ou tu vai nessa cafeteria tomar esse café com as tuas amigas porque tu quer ter prazer nesse momento, porque tu quer se deliciar, porque tu quer provar um cappuccino gostoso, porque tu quer comer um pedaço de torta e sentir aquele sabor, porque tu quer rir com as tuas amigas. Tu entende a nuance ali? Tu entende a diferença? Tem muita diferença. Então é esse tipo de prazer. Tu tá conectado com esse tipo de prazer? Tu se permite relaxar? Tu se permite sentir o gosto pela vida, sabe? Acordar de manhã e hoje eu vou fazer uma coisa gostosa pra mim, por mim. Então, se tu tem dificuldade, se tu tá ainda com esse bloqueio com relação ao prazer, se tu tem dificuldade de descansar, se quando tu descansa, tu tira um momento pra descansar, tu se culpa, tu se pune, olha pra isso com mais carinho. Trabalha isso dentro de ti, porque conforme tu for trabalhando essa energia do prazer dentro de ti, ao teu redor, na tua vida, tu vai consequentemente se conectando com esse feminino sagrado que existe dentro de ti. Lembra que eu falei que a energia do feminino é isso, é fluir, é nutrir, é embelezar. E como é que tu vai fluir, nutrir, embelezar se tu não tá te proporcionando prazer, se tu não te permite sentir prazer na vida, se tu não te permite colocar um batom que tu gosta pra si mesma, uma roupa, sei lá, no final de semana chega, bota aquele vestidinho, se perfuma pra ficar em casa. Então essa energia do prazer, nossa gente, isso traz um axé pra tua vida. Então observa esse ponto. E estar conectada com o prazer é estar conectada com o teu feminino sagrado, tá? Aqui já entra um outro ponto que tem um pouco a ver com o que eu falei anteriormente, tá? Vamos falar do segundo ponto aqui agora, que até anotei aqui, quando tu perde o interesse em controlar tudo, sabe quando aquela mulher controladora? As coisas têm que sair do meu jeito, tem que ser na hora que eu quero, eu tenho que estar à frente de tudo, eu tenho que estar um passo à frente de todas as situações, eu tenho que entender tudo o que está acontecendo, eu tenho que estar ciente do que está acontecendo aqui, eu tenho que saber de tudo, porque se algo sair do meu controle, a minha vida desmorona. Então, pode ser que seja aquela mulher, assim, muito controladora nos relacionamentos, sabe? Eu tenho que saber onde é que a pessoa tá, com quem que ela tá, e eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, sabe? E ela não relaxa. Sabe, ela tem um controle, aí ela vive ansiosa, ela não relaxa, porque ela tá tentando controlar tudo. É como se fosse, sei lá, eu não sei como chama, né, mas enfim, aquela pessoa que fica equilibrando vários pratinhos, sabe. E ela tentando andar de salto e equilibrando todos os pratinhos. Isso é rigidez, controle. Então, a partir do momento que tu perde o interesse em levar uma vida com rigidez, com controle, eu não tô falando, tá, sobre tu não ser responsável, sobre tu não ter direção na vida, eu não estou falando sobre tu não, sabe, não confunda as coisas. Eu tô falando aqui de extremos, sabe, extremo controle, extrema rigidez. Tem momentos que tu precisa ser firme, tem momentos que tu precisa entender o que tá acontecendo ali. Aí é onde entra o masculino, né, o nosso masculino interno. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né, dentro da gente. Saber quando a gente flui, quando a gente: "Opa, espera aí só um pouquinho, que aqui tem que botar uns certos limites aqui". Mas eu tô falando sobre os excessos. Então a partir do momento que tu pensa assim: "Caramba, isso aqui é desgastante demais pra mim. Isso tira a minha paz, isso tira o meu prazer de viver". Ficar controlando, enrijecida, durona com tudo. Quando tu começa a se conscientizar que a tua paz vale ouro, e que o feminino tem muito disso, de tu fluir, de tu, sabe, viver essa vida com um pouco mais de prazer, tu perde o interesse e ficar tão rígida com as coisas, nas coisas. Tu perde o interesse de tentar controlar tudo e todos. Tu entende que, ok, isso não está dentro do meu controle, eu vou me atentar nas coisas que estão dentro do meu controle, que eu posso aqui, né, equilibrar os meus pratinhos. O que sair do meu controle, o que eu ter consciência de que eu tô abraçando mais do que eu posso carregar,
eu simplesmente solto. Então observa, esse é um outro ponto a se observar também, tá? Terceiro ponto, quando tu tá conectada com o teu feminino sagrado, consequentemente, de forma natural, sem forçar, é natural. Tudo isso que eu tô falando aqui, conforme tu vai se conectando com o teu feminino sagrado, acontece de forma natural, porque uma coisa vai influenciando a outra. É uma como se fosse uma carreirinha de dominó. Derrubou uma peça, uma vai consequentemente derrubando a outra. Então, quando tu tá conectada com o teu feminino sagrado, tu consequentemente se torna uma pessoa mais amorosa e mais acolhedora. O que que eu quero dizer com isso, tá? Então, aquela impulsividade, aquela agressividade, aquela, como que eu posso dizer pra vocês? Aquele bateu, levou, sabe? Assim, pá, e dureza, isso passa a parar de fazer sentido. Então, consequentemente, tu se torna uma pessoa mais amorosa e mais acolhedora. Porque o que que o feminino é? O feminino é nutridor, ele é acolhedor. Mais uma vez, não quer dizer que tu não vá colocar limites, né? Quando tu tá conectada com o teu feminino sagrado, tu também tá conectada com o teu masculino sagrado. Uma energia, não é separado, gente, é uma energia complementar à outra. Então, quando tiver que colocar limite, tu vai colocar, mas não com agressividade, não com impulsividade, mas com firmeza. Tu vai saber fazer isso com elegância, com firmeza, e não a moda louca, tu entende? Então, é muito natural, assim, sabe? E já puxando esse ponto de falar sobre acolhimento, né? Tu acaba, consequentemente, esse seria um outro ponto que eu ia citar aqui, né? Tu acaba, consequentemente, se tornando acolhedora com outras mulheres. E aí entra um outro ponto, que é o quarto ponto que eu vou falar aqui, que tu perde o interesse em competir. Essa competição, tá, de uma para com a outra, ou até da mulher para com o homem, vem muito do masculino distorcido. Então, quando a mulher ela está no polo masculino, pode ter certeza que ela está em desequilíbrio das suas energias internas, tá? Então, quando ela está nesse polo, ela vai para esse masculino distorcido, as energias dela estão desequilibradas. Então, consequentemente, ela tende a competir, porque daí ela começa a assimilar o valor dela ao tanto que ela produz, aos resultados dela, aonde ela está, onde ela chega. E não é assim que funciona. O fato de tu existir, só por tu existir, tu já tem o teu valor. Pode parecer clichê isso que eu tô dizendo. Talvez tu pense, talvez esteja falando da boca pra fora, ou sei lá o que tu tá pensando aí na tua cabecinha. Mas só de tu existir, tu já tem valor. Tu já é merecedora de valor. Tu já é uma pessoa valiosa. Tu não precisa fazer, cumprir, realizar, ter, pra ter o valor. Tu já tem valor. Então, quando a gente tá com essas energias equilibradas dentro de nós mesmas, a gente incorpora essa consciência. Eu tenho valor. E a partir do momento que tu reconhece o teu valor genuinamente, que tu trabalhou o teu interior, que tu aplaude as tuas pequenas vitórias, que tu reconhece as tuas qualidades, que tu é aquela pessoa que realmente, olha, eu tenho isso aqui de bom. Não é aquela pessoa que só se critica, que só se pune, que só se cobra. A partir do momento que tu se reconhece como divina, como sagrada, tu perde o interesse em competir com outras mulheres, porque tu tem um olhar, eu digo até que o olhar tu incorpora essa energia da mãe divina mesmo, sabe? E tu vê o sagrado não só em ti mais, mas em outras mulheres também. Eu não tô te dizendo que tu não vá nunca mais ter atrito com outras mulheres, porque não é só questão de feminino e masculino aqui, é questão de a humanidade tem ego, cada pessoa tem as suas questões para se trabalhar interiormente, as pessoas, enfim, têm as suas questões. Então, não tô te dizendo que tu nunca mais vai ter nenhuma questão com nenhuma mulher, mas tu não vai nutrir isso dentro de ti, essa competição de eu tenho que ser melhor do que a outra. A outra não pode brilhar mais do que eu, porque senão acabou o mundo pra mim.
Então, se a outra brilha de uma forma diferente do que tu brilha, então o teu brilho não tem valor, a outra brilha mais do que tu, e aí não dá certo, porque, né, aí tu quer que a outra brilhe menos pra te sentir mais confortável. Então, conforme tu vai trabalhando o teu feminino sagrado, tu vai perdendo esse interesse. Porque tu sabe que a outra mulher é divina à maneira dela, assim como tu é divina à tua maneira. E cada mulher tem o seu sagrado, cada mulher tem o seu axé, cada mulher tem a sua graça. E não é porque a outra brilha de um jeito diferente de ti que tu perca o teu brilho, não. Entendeu? Então, esse ponto, né, já tem mais ou menos a ver com o ponto anterior, né, que eu citei. Então, pode ter certeza que se a mulher ela tá no seu polo masculino distorcido, se ela tá com essas energias ali em desequilíbrio, ela tende a querer competir. E eu não tô falando só com outras mulheres, eu tô falando também, às vezes até dentro do seu próprio relacionamento. Quem bota mais dinheiro em casa, quem conquista mais coisas. Ai, dentro de casa tem que ser pau a pau, porque senão eu não consigo me impor, porque senão eu não tenho valor, porque senão ele vai me enxergar como fraca. Não é pra ser assim um relacionamento. A mulher, quando ela tá conectada com o seu feminino sagrado, ela se permite ser cuidada. Ela se permite receber. Então, observa isso em ti. Se tu tá querendo competir com o teu marido, com o teu namorado, com o teu parceiro, com outras mulheres, pra ter uma validação, pra, sei lá, de certa forma, ter um status, ou ter um certo nível de... pra receber algum olhar, algum isso, algum aquilo, perceba, porque aí há um desequilíbrio. Enfim, voltando, um outro sinal aqui, tá? Por mais que tu busque melhorar, que tu é uma pessoa que não se acomoda, que tu busque melhorar, ainda assim, tu está em paz com quem tu é hoje. Por mais que tu queira melhorar, esteja se aperfeiçoando, se melhorando, sabe? Sempre evoluindo, porque o fluxo natural da vida é a evolução. Quem fica na inércia somatiza, então normal, tudo normal. Mas mesmo que tu esteja buscando essa melhora, esse crescimento, essa evolução, ainda assim tu tá em paz com quem tu é nesse momento. O que eu quero dizer com isso? Tu não tá surtada, tu não tá ansiosa porque tu não tem o corpo XYZ, tu não tá surtada porque tu não tem o carro do ano, tu não tá surtada porque tu não tem o status tal, tu não tá surtada porque tu não tem um relacionamento porque tu tá solteira. Tu sabe pra onde tu quer ir, tu tem essa perspectiva, tu está caminhando pra chegar lá, mas tu não tá te colocando uma pressão pra chegar lá. Tu não tá se odiando nesse momento, só porque tu ainda não chegou onde tu quer chegar. Não é porque tu não está dentro de um padrão de beleza que tu vá se detestar, que tu vá, sei lá, se espraguejar todos os dias ou te tratar com menos carinho ou menos amor do que tu mereça. É esse ponto que eu quero trazer aqui. Quando a mulher se sente confortável dentro da própria pele, independentemente da realidade que ela esteja vivendo agora, independentemente se ela ainda está em processo de construção da sua carreira, construção de, sei lá, de alguma coisa, ou se ela ainda não tem o relacionamento, se ela ainda não tá dentro do shape que ela quer. Quando ela está em paz dentro da própria pele, esse é um dos sinais de que ela está conectada com essa força interna, com esse feminino sagrado, de que ela está com as suas energias em equilíbrio dentro de si mesma. Que quando a mulher ela tá nesse masculino distorcido, ela tende a querer provar o seu valor, ela mede o seu valor muito com os olhos externos, sabe? Não são com os olhos da alma dela, não são com os olhos divinos dela, não são com os olhos do Criador. Então, se ela não tá no status tal, se ela não tem o relacionamento com um homem que tem que ser assim, assado, e tem que ter dinheiro, tem que ter não sei o quê, blá blá blá. Entendeu? Quando quando a mulher tá no masculino distorcido, ela quer muito se provar, ela quer muito ser vista, ela quer muito ser validada, ela quer muito. Então, esse é um ponto que tu tem que observar. Tô em paz com quem eu sou agora? Putz, não tô. Ok, o que eu posso fazer pra melhorar isso aqui?
Quais são as ferramentas que eu posso buscar para me ajudar a trabalhar isso dentro de mim? É uma terapeuta? É, de repente, fazer as minhas meditações e acessar questões internas dentro de mim e me trabalhando interiormente eu por minha conta? É, de repente, me apegar à minha fé? É buscar terapias holísticas para trabalhar o meu feminino sagrado? O que eu posso fazer hoje, agora, com as ferramentas que eu tenho, com a consciência que eu tenho, para me trabalhar interiormente? Para entrar nessa energia do fluir, do nutrir, do acolher, que é o feminino. Então, o que hoje tu pode fazer? Por onde tu pode começar que está acessível para ti, no aqui e no agora? E aí, a gente já entra num outro ponto, né, que é eu acho que esse é o último ponto que eu vou citar aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo, que é, quando a mulher está conectada com o seu feminino sagrado, ela perde o interesse de buscar por validação. Ela perde esse interesse de querer ser vista a todo custo, de querer ser validada, de querer ser a mais da festa, de querer ser a mulher que passa na rua e 700 carros passam e buzinam e assoviam, e sabe? Perde-se esse interesse, porque a validação já tá partindo de dentro dela mesma. Ela já tá nutrida internamente. Porque quando a pessoa busca essa validação, esse aplauso fora, essa coisa excessiva, claro que é bom receber elogio. Eu gosto de receber elogio. É muito bom tu ser prestigiada, mas não é não quando é algo, assim, por exemplo, que parte de uma carência, de algo que eu preciso ter para tapar um vazio que existe dentro de mim, aí é que existe uma distorção. É aí onde tu vai mais para esse lado do masculino distorcido, porque o masculino, a nossa energia masculina, gente, ela é maravilhosa. E eu quero trazer mais vídeos aqui falando sobre o masculino sagrado. Eu não quero falar só sobre o feminino aqui. E é claro que meu conteúdo, né, mais para mulheres. E hoje em dia nota-se que devido a várias causas históricas, várias questões familiares, várias questões ancestrais, mulheres tiveram que vestir uma armadura. Mas tá na hora de soltar essa armadura. Tá na hora da gente, ó, largar esse peso. É muito pesado ficar no masculino, gente. Pelo amor de Deus. É uma coisa assim que quando eu resolvi isso na minha vida, e foi internamente, outras coisas fluíram. E já aproveitando aqui, né, nessa coisa da validação, eu quero citar um ponto aqui muito importante, que esse vai ser o último, tá? A mulher, quando ela tá conectada com o seu feminino sagrado, que ela tá com essas energias bem trabalhadas e equilibradas dentro dela mesma, conseguir um relacionamento, tá? Já não vira um foco na vida dessa mulher. Não que, por exemplo, assim, tem mulheres que sonham, né, em casar, construir família, e tá tudo certo. Isso não é pecado, pelo amor de Deus. Isso não é algo ruim, né? De forma alguma. Mas quando isso se torna algo que, ok, se eu não conseguir isso na minha vida, eu nunca vou ser feliz. E aí ela se compara com outras mulheres que têm um relacionamento bem sucedido, ou ela se compara com mulheres que têm um relacionamento, e enfim. Quando isso se torna algo imprescindível na tua vida, que tu não vive sem, que tu não é feliz sem, esse é um outro ponto que tu tem que olhar com mais carinho pra dentro de si mesma. Essa necessidade de ser cuidada a todo custo. Qual é a parte dentro de ti que tá pedindo pra ser olhada, pra ser vista, pra ser acolhida? E aí também entra não só a questão do desequilíbrio com o feminino, mas o desequilíbrio com o masculino. Porque daí vem aquela questão de, para as coisas fluírem pra mim, para as coisas andarem pra mim, eu preciso de um homem. Não, tu não precisa de um homem. É bom ter um homem que te valorize, um homem que te cuide, um homem que seja teu parceiro, que traga alegria e leveza pra tua vida. Mas quando parte de um ponto de eu preciso ter, porque se eu não tiver, a minha vida acabou por aqui, isso é um problema. E isso também vem de uma questão do desequilíbrio com o masculino também, não é só com o feminino. Porque tu pode se prover, tudo tu pode se prover. Tu pode se prover amor, carinho,
Até a parte financeira, eu sei que a realidade de muitas mulheres, principalmente no Brasil, principalmente não, desculpa, inclusive no Brasil, é um pouco desafiadora. Algumas têm uma realidade muito desafiadora. Mas eu quero trazer um vídeo só falando sobre isso. Ainda assim, tu não precisa de um homem na tua vida. É bom ter, esteja aberta para receber um homem à tua altura, que venha para somar com a tua vida, mas não tenha isso como uma necessidade. Porque quando parte de uma necessidade de eu tenho que ter esse homem a todo custo, é capaz de tu aceitar qualquer tranqueira, é capaz de vir uma coisa que no início é mil flores e depois já não é tudo aquilo, porque tu não tem aquele filtro que é um masculino que te traz. É o masculino que vem trazendo limite, é o masculino que vem te protegendo, não para te tornar aquela mulher agressiva, cheia de armadura, mas para te ter um certo filtro, para te não ficar só na carência, tu entende? E aí é onde entra o outro ponto que eu quero muito falar aqui, muito, 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 que é e que eu vi de alguns conteúdos, tá, não mais uma vez que eu vou dizer, não são todos, mas que eu vi de alguns conteúdos de que pra mulher voltar para o feminino dela, ela precisa ter um homem masculino ao lado dela. E eu digo que isso é a maior bobagem, bobagem, eu falo isso com a boca cheia, e não é uma verdade. Isso não existe. Tu não precisa de um homem para voltar para o teu feminino. Tenho amigas minhas que são solteiras, não têm um relacionamento com um homem provedor e isso e aquilo, e elas estão conectadas com o feminino sagrado delas. Ponto. Já fiz análise, inclusive, de mapa de magnetismo feminino. Então, assim, tu não precisa necessariamente de um homem para voltar pro teu feminino. Isso é uma ilusão, é uma besteira. Até porque não existiriam, então, homens provedores no seu masculino com mulheres, então, masculinas ao lado. Eu já vi casos. Então, o homem vai trazer a mulher pro feminino? Não, porque isso é um trabalho interno da própria mulher, que ela tem que fazer dentro dela. Depende só dela. Então, tira, não sei se tu tem essa crença na tua cabeça, mas tira essa crença de que, eu preciso arrumar um homem provedor pra eu voltar pro meu feminino. Isso não vai acontecer. Porque às vezes mesmo com um homem masculino, provedor, isso e aquilo, tu pode não voltar pro teu feminino interno. Pro teu feminino sagrado, desculpa. Porque é uma questão de ti para contigo mesma e não de ti para com o homem. É claro que um homem masculino e provedor traz mais leveza pra nossa vida, realmente. A vida é outra, né? Ao lado de um homem provedor que vem pra facilitar, pra contribuir pra tua vida. Mas não é a tua salvação. Não coloca isso nas mãos de ninguém. Não é isso que vai te salvar. Não é isso que vai fazer tu se encontrar. A conexão com o feminino sagrado é um trabalho interno. Lembra, o feminino sagrado é a energia do fluir, do nutrir, do acolher, do intuir, do sentir. Aí tu tá num relacionamento com um homem que ele é provedor, ele é masculino e tudo mais, papapá, mas tu é super controladora, super desconectada do teu sentir, vai descansar, meu Deus, Deus o livre, quase vai de arrasta pra cima porque não consegue descansar. É uma pessoa que se enrijeceu tanto, se vestiu tanto de armadura, que ela tem que controlar tudo, que ela não pode sentir, que ela não pode se entregar, que ela não pode fluir. Tu entende? Não adianta. É uma coisa interna, é dentro de si mesma. Bom, mas é isso, gurias. Talvez eu traga uma segunda parte desse vídeo, porque tem muitos outros sinais. Eu falei só alguns aqui. Mas acredito que esse vídeo já deu pra dar uma certa explicada aqui. E é isso, se tu ficou com uma dúvida, ou se tu tiver sugestão de vídeo e quiser mandar aqui, ou lá no meu Instagram, tem o link aqui do meu Instagram, aqui no meu perfil do YouTube, tá? Vai ser um prazer te responder. E também me ajuda aqui com relação às ideias, né, de criação de conteúdos, enfim. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.